Oi pessoal, meu nome é André Castelo Branco, sou o seu professor de Biologia e aqui estamos para mais um ano na Escola Arnaldo Assunção. Então hoje a gente vai falar um pouquinho das características dos seres vivos. Bem, como hoje é a nossa primeira aula, eu acho muito importante você entender, para começar, o significado da palavra biologia. A maioria das coisas na biologia você pode aprender estudando apenas a origem da palavra. A biologia, pela própria origem da palavra, você consegue entender o seu objetivo. Bio significa vida. Logia vem de logos, que significa estudo. Então, biologia é a ciência que estuda a vida. Mas o que é vida? O que faz a diferença entre nós seres humanos e, por exemplo, uma pedra, como está mostrado aqui na imagem? O que faz um ser vivo ser diferente daquilo que nós chamamos de matéria inorgânica ou matéria inanimada? Bom, na hora de definir as coisas é sempre muito complicado. A palavra vida, ela vem do latim, de uma palavra latina vita, que significa o quê? Características que mantêm o indivíduo em constante atividade. Ou seja, a vida ela é muito difícil de ser definida por si só. Nós acabamos estudando uma série de características que vão fazer com que o ser vivo seja o que ele é. Reconhecer a vida em alguns seres vivos é até razoavelmente simples. Por exemplo, ao observar um ser humano, peixes ou plantas, você pode identificar que eles são seres vivos. Mas como fazer isso em micro-organismos, por exemplo? Em bactérias ou então em amebas, como temos aqui na figura. Para isso, precisamos conhecer algumas de suas características. Elas são várias, então aqui a gente só vai abordar algumas delas, que são elas: o ciclo vital, a organização celular, o crescimento, o metabolismo, o movimento, a reprodução, a evolução e a composição química da célula. O ciclo vital. Todo ser humano, ele nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Essa é uma característica geral não só dos seres humanos, mas de todos os seres vivos. Já a organização celular quer dizer que, por via de regra, todos os seres vivos são formados por células. A célula é a unidade básica do ser vivo, é a unidade funcional e estrutural dos seres vivos. Os seres vivos, eles podem ser unicelulares, formados por apenas uma célula, ou multi ou pluricelulares, formados por várias células. Essas células podem ser divididas em dois grupos: células procariontes e células eucariontes. Lembrando aquela história de entendermos aí a origem das palavras, por exemplo, a palavra procarionte tem no seu prefixo pro, que significa proto, primeiro, primitivo, e cário, que significa núcleo. Ou seja, uma célula procarionte é uma célula que possui um núcleo primitivo. No núcleo da célula está o seu material genético. No caso da célula procarionte, esse material genético vai estar misturado ao seu citoplasma. Já na célula eucarionte, e aí, esse prefixo eu, que inclusive dá origem ao pronome eu, significa verdadeiro. Quer dizer o quê? A célula eucarionte é uma célula com núcleo verdadeiro, um núcleo individualizado do resto do citoplasma, um núcleo com uma membrana que o separa do resto da célula. Essa membrana também vai ter um nome especial, vai ser chamada de carioteca. Mais uma vez, carionúcleo, teca, invólucro, ou seja, um invólucro do núcleo. Uma outra característica importante é o crescimento. Nada mais é do que a capacidade do indivíduo de aumentar de tamanho. Esse aumento de tamanho só é possível graças à constante capacidade do ser de incorporar a matéria orgânica. Isso só é possível através dos nutrientes, que em alguns casos são absorvidos diretamente da natureza e em outros casos eles são ingeridos e transformados. Na maioria das vezes isso é chamado de alimento.
Esses alimentos devidamente processados vão participar do aumento de tamanho do indivíduo e vão trabalhar na reposição das perdas diárias de cada um. A matéria obtida pelo organismo, ela precisa ser transformada para ser aproveitada. Nesse processo, vai ocorrer a liberação de energia e também a produção de substâncias necessárias para esse organismo. Nesse processo, a gente chama de metabolismo, são as famosas vias metabólicas. Já quando falamos em movimento, o mais fácil de ser notado é a locomoção dos animais. Mas não só de locomoção vivem os seres vivos. Existem vários tipos de movimentos, desde os seres microscópicos até, por exemplo, as próprias plantas. Meu amigo, aqui, por exemplo, como a gente pode ver na imagem, a florzinha está crescendo de lado. Por quê? Porque ali está a fonte de luz, um exemplo de fototropismo. Bom, pessoal, agora nós vamos falar de reprodução. É bom dizer que nós vamos falar de reprodução e não sexo. Como assim, André? Primeiro, sexo é muito diferente de copular. Por quê? Porque sexo é um ato realizado apenas por 3 espécies viventes: porcos, golfinhos e seres humanos. E seria, ou na verdade, é o ato sexual voltado para o prazer. Em relação à reprodução, nós vamos ter 2 tipos. A reprodução assexuada, que é aquela onde o indivíduo, como no caso da ameba, se reproduz sozinho, não precisando do material genético de outro ser, e a reprodução sexuada, que não tem nada a ver com sexo, apenas é a mistura do material genético de 2 seres. Pois é, você sabia que plantas realizam reprodução sexuada? Isso mesmo, existe a mistura do material genético dos 2. E claro, é mais fácil falar de reprodução sexuada porque é a praticada pelos seres humanos. Mas vamos lembrar, o ato sexual para a reprodução, ele é chamado de cópula e não de sexo. Já a evolução é a característica que trata das mudanças que ocorrem no material genético dos seres vivos. Isso mesmo, ao longo do tempo, os seres podem sofrer modificações nesse seu material genético. Essas mutações em seres que realizam reprodução sexuada podem ocorrer tanto nas células que formam o seu corpo, que são chamadas de células somáticas, como nas células reprodutoras, que são as chamadas de gametas. Como resultado dessas modificações, nós temos a garantia da variabilidade genética dos indivíduos ao longo das gerações. O processo de evolução nada mais é do que a ação da seleção natural sobre esse patrimônio genético, fazendo com que ao longo do tempo as gerações futuras possam ter modificações a ponto de se tornarem novas espécies. As células possuem composição química característica. Elas são formadas pelas famosas substâncias orgânicas, que nada mais é do que um arranjo das moléculas de carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Sendo assim, nós podemos destacar algumas substâncias orgânicas. Bom, na célula, desprezando a água, você pode perceber que ela tem 60% de proteína, 16% de lipídios, 6% de carboidratos, 3% de sais minerais, 5% de ácidos nucleicos e 10% de outras substâncias. Não te preocupas agora, a gente vai trabalhar cada uma dessas substâncias em outras aulas. Sendo assim, a gente fica por aqui. Bem, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, se gostou da aula, dê o seu joinha e a gente se vê na próxima. Um grande abraço!